C é isso aqui, ó. E quem é Z? Quem é Z? Menos 1/2 do logaritmo natural de C, ou menos logaritmo natural da raiz de C. Geometricamente, o que isso está significando? Está significando o seguinte. Está aqui o eixo X, aqui o eixo, digamos, Y, está aqui 1, aonde eu estou pegando o ponto AB? Estou pegando o ponto AB aqui em cima. Então, haverá o quê? Haverá um Z, tem um Z aqui, desculpe, contrário, né? A aqui, B aqui, aí eu tenho um ponto Z bem aqui, o Z depende de A e de B, tá? Tá aqui o A e B, o Z depende de A e B. Aí eu tenho essa assíntota, e olha o seguinte, o que é que ocorre com a solução? Com a minha solução maximal. O Z, vou desenhar um pouco mais perto, para facilitar o... E ele fica mais perto, né? Tá. Pega o Z aqui. Isso vai ser uma assíntota da solução. Aí essa solução aqui, ela tem a seguinte gráfico. Vou desenhar em preto esse gráfico, tá? A solução φ faz isso aqui. A solução φ, passando pelo ponto AB, nesse caso, faz isso. Por quê? Por que isso? Ora, meus amigos, o C é negativo. O C é negativo. O que é que acontece quando o x tende a mais infinito? Quando o x tende a mais infinito, o que acontece com o x tende a mais infinito? C vezes e elevado a 2x tende a quê? A menos infinito. Tá certo? Tende a menos infinito. Vamos olhar aqui, ó. Você tem C vezes e elevado a 2x sobre C vezes... O C é... Desculpa, o C não é negativo. Que C é negativo, cara? C é positivo. C é positivo. Então, quando o x tende a mais infinito, o que acontece com C vezes e elevado a 2x? Tende a mais infinito. Então, esse quociente, com esse trocinho aqui tendendo a mais infinito, por essa expressão aqui, tende a 1 por valores maiores do que 1. E essa função é fundamental, tá? Para ter esse entendimento. Então, ela de fato tende a 1, a φ tende a 1 por valores maiores do que 1. E o que é que acontece quando o x tende a z? Por aqui, ó. Quando o x tende a z pela direita. Quando o x tende a z pela direita, C vezes e elevado a 2e tende a 1 por valores maiores do que 1. E o que é que acontece quando esse troço aqui tende a 1 por valores maiores do que 1? X está tendendo a z, ó. É C vezes e elevado a 2e com C positivo. Tá? Quando o x tende a z, C vezes e elevado a 2x menos 1, C vezes e elevado a 2x menos 1, o C vezes e elevado a 2x tende a 1 por valores maiores do que 1. O C vezes e elevado a 2x tende a 1 por valores maiores do que 1. E aí, se esse trocinho aqui tende a 1 por valores maiores do que 1, o que é que acontece com o quociente? Tende a mais infinito. Por isso que ela faz isso, e ela é estritamente decrescente, porque ela vem, ó, essa expressão decresce, tá certo? Com U variando de 1 a mais infinito, que é o que acontece com C vezes e elevado a 2x, quando o x vai de Z aberto a mais infinito. Então, o gráfico tem que ser esse aqui. Cobre aqui. E aí você faz um argumento análogo e você conclui o seguinte. Parecido, e aí eu deixo a conta com você, tá? Que é o caso em que o B é menor que menos 1, que é aquela região que fica lá embaixo, que eu ainda não abordei essa região, tá? Dado AB pertencente a R2 com B
menor que menos 1, tá? Sendo C, mesma coisa, B mais 1, sobre quem? E elevado a 2A vezes menos 1, tens o quê? O C também é positivo. C também é positivo, porque se o B é menor que menos 1, esse quociente B mais 1 sobre B menos 1 é positivo. Então, isso aqui é positivo. Só que agora, tá certo? Você vai ter o seguinte. Você vai ter I com o Z igual a... Aí você vai fazer Z igual a menos logaritmo natural da raiz de C. Tens... Agora é o contrário. O A é menor que o Z. O A vai ser menor que o Z. Porque agora, quando você chegar aqui, isso aqui vai dar positivo. Porque isso aqui vai dar entre 0 e 1. E aí, o logaritmo natural é negativo, com menos na frente que é positivo, então o A é menor do que Z. Assim, aí você tem uma função, assim você tem uma solução maximal, que é o seguinte, a função φ de menos infinito Z em R, dada por φ de x igual, mesma expressão, C vezes elevado a 2x menos 1, tá? Mais 1, desculpa, sobre C vezes elevado a 2x menos 1, qualquer que seja x menor que Z, é o quê? Solução maximal, quer dizer, solução de domínio máximo da equação diferencial com φ de A igual a B, que no ponto A é B. Só que agora, vamos ao gráfico. Está aqui o eixo das... O eixo de quem? Das abscissas, o eixo Y, menos 1 aqui, aí você tem... isso aqui é aquela solução, que eu boto aqui, isso aqui é aquela solução φ, tá? Vou botar de vermelho. Isso aqui é o gráfico da φ1, né? Isso aqui é o gráfico da φ1, tá certo? No início do enunciado. E aqui você tem o gráfico da φ2, que é a solução constante. E aí você vai ter um ponto AB aqui, ó. Olha como é que a coisa funciona agora. Você tem um ponto AB aqui. Aí você tem o Z, cálculo Z. Aí essa reta aqui, essa reta horizontal, vai ser a síntota dessa solução maximal, definida no intervalo menos infinito Z. Então, essa solução agora, ela faz isso. Vem para cá, passa por aqui, estritamente decrescente, por causa daquela G lá, e ela faz isso. Desse modo, por cada ponto do plano, passa uma solução maximal. Mas as soluções maximais, nem todas elas têm domínio R. Quais são as soluções que têm domínio R? Quais são? Só as que passam aqui pelo miolo, por esse meio. Então eu cubro todo o plano por curvas, onde duas curvas distintas não se intersectam, tá? E cada uma dessas curvas é o gráfico de uma solução maximal. Ó, não tem nada para cá não, viu? Não tem nada para cá não. Não, mas veja bem, cuidado, aí você tinha que ter... Se você escreve, tá? Se você escreve ela para o outro lado, ela está passando pelo outro ponto AB que está aqui por cima, que já foi discutido antes. Tá certo? E se você montar o gráfico desse lado e desse, o gráfico que fica do outro lado vem aqui por cima, que é esse, que passa por pontos que estão aqui em cima. Você entendeu a coisa? Por isso que na aula passada você tinha aquela curva que era assim, assim e assim, né? Não, ao contrário, assim, aí assim e assim. Então, entendeu?
os pontos são diferentes. Exatamente. Os pontos são diferentes. Tem um ponto aqui, esse laço passa por esse ponto. Cada laço é o gráfico de uma solução maximal. Cada pedaço conexo do gráfico lá é o gráfico de uma solução maximal. Tá? Porque veja bem, soluções maximais são definidas em intervalos abertos, via teorema de existência e unicidade. Então, uma paradazinha aqui, tá? Só para... Tá aí, as soluções maximais. Então, uma animaçãozinha aqui, sintetizando tudo. Deixa eu só colocar aqui. Aqui, ó. Qual é a conclusão? Y, x, 1, menos 1. Esses dois gráficos aqui, essa reta é o gráfico de uma solução maximal, a solução constante igual a 1, que é a minha φ1. Tá? Então, quem é a solução passando por esse ponto está aqui, a φ1. Aí você tem aqui a φ2. Aí se o ponto está aqui no meio, ó, se o ponto está aqui no meio, há uma única solução definida em toda a reta passando por esse ponto, cujo gráfico é assim, ó. Se o ponto está aqui em cima, se o ponto está bem aqui, ó, se o ponto está bem aqui, desculpe, nada a dizer, ponto tá bem. Se o ponto está aqui, tem uma solução passando por esse ponto? Tem, e ela possui uma assíntota. Em função do ponto, você tem aquele Z que eu calculo, você tem um Z, esse Z mais para cá, para ficar execuível o desenho, esse Z, você tem o Z aqui, ó, Z. Esse Z aqui determina, tá? Que é calculado em função, quem é esse Z? Menos o meio do logaritmo natural de C. Tá certo? Que é menos o logaritmo natural da raiz de C. Onde quem é C é isso. O C depende do ponto, o Z depende de C, portanto depende do ponto, tá entendido? E aí você tem a assíntota aqui, e a solução é uma solução que faz isso. Desenhar de vermelho. Faz isso aqui. Mudou o ponto, provavelmente muda a assíntota, a não ser que o ponto esteja aqui em cima, que é a mesma assíntota. Se o ponto está aqui, o ponto está bem aqui, por exemplo, aí você calcula o Z, tá certo? Tem uma assíntota, onde está o ponto aqui? Z. Aí tem, calcula o Z, aí você tem uma assíntota, e a sua solução é uma solução. Veja que se o ponto está aqui, ó, é a mesma assíntota. Entendido? Entendido? Você vai mudando o ponto, a assíntota vai mudando. Ó. Provavelmente ela muda, a não ser que eu pegue, né? Um ponto. E aí eu cubro o plano por gráficos de soluções. Por curvas, onde duas curvas distintas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. Tá? Isso é para, com esses dois exemplos, vocês tenham isso em mente. Teorema de existência e unicidade, equação diferencial definida por uma função f grande, cujo domínio ômega é aberto. Eu decomponho o ômega em curvas, onde duas curvas distintas não se intersectam, e cada curva é o gráfico de uma solução maximal da equação diferencial. Maximal quer dizer, o domínio dela é máximo, sendo um intervalo aberto. Entendido? Entendido? Vamos mais exemplos só na resolução. Eu não vou mais destacar isso. Eu não vou mais destacar o teorema de existência e unicidade. Vamos pegar aqui. Pegar essa equação aqui, ó.
Só resolver essa equação. Ó, seja a equação diferencial igual a f' de x igual a f de x sobre o menos x ao quadrado. Essa equação aí. Tá bom? Então, essa equação, ó, ela é uma equação da forma f de x, onde quem é a f grande em x, y? É y sobre quem? Menos x2. E quem é o domínio da f grande? É o plano menos duas retas. Portanto, é um conjunto aberto. Domínio da f grande, ó, é o plano cartesiano, retirando essas duas retas aqui, ó. Eu retiro essa reta e retiro essa. Esse é o domínio da f grande. Domínio f grande, ou seja, o domínio da f grande, quem é? O domínio da f grande, que é o ômega, é o meu ômega lá do teorema do valor, o teorema de existência e unicidade, ômega, o domínio da f grande, quem é o conjunto formado por cada par x, y do R2, tal que x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. O plano menos as duas, que é um conjunto aberto. Portanto, vale o teorema de existência e unicidade. Isto por quê? Porque a função f é contínua e a derivada parcial em relação a y é contínua, que dá 1 sobre 1 menos x2, que é uma função contínua. Entendido? Então, vale o teorema de existência e unicidade, ou seja, por cada ponto daqui passa uma única solução maximal. E aí você já vislumbra quem são os domínios máximos. Quem serão os domínios máximos? No máximo, os domínios máximos são o quê? Menos infinito menos 1, menos 1, 1 e 1 mais infinito. E nós veremos que são esses mesmos. Tá? Primeiro, pela conta que eu vou fazer, eu vou atrás de soluções que não são zero em nenhum ponto. Mas as soluções podem ser zero. Pode, de fato, observe, ó, olhando para a equação, eu já tenho a seguinte observação. Observe que φ1 de menos infinito menos 1 em R. Vou colocar até dessa forma. Observe que as funções nulas, que, você entende a minha redação, que as funções nulas, φ1 de menos infinito menos 1 em R, ou seja, a função que é zero em todos os pontos do seu domínio. φ2, eu estou dizendo, ó, φ2 de menos 1, 1 em R. E φ3 de 1 mais infinito em R, não preciso nem dizer elas são dadas por quê. Se eu estou dizendo que elas são nulas é porque φ1 de x é zero para todo x aqui, φ2 de x é zero para todo x aqui, e φ3 de x é zero para todo x aqui. E essas três funções nulas, elas são soluções da quê? Equação diferencial. Tá certo? Entendido? Porque claro que é, né? Derivada da função nula zero, a função nula sobre isso aqui zero. Então, são soluções.